Bom dia, quinto ano, tudo bem aí? Então, tá bom. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a locução verbal, porque eu percebi na sala com a turma que está indo no reforço que ficou uma duvidazinha. Então, vejam bem, o que é uma locução verbal? Se a prof pedisse lá para você, me diga o que você entendeu por locução verbal, em poucas palavras. Fulano vai pensar. Locução verbal é quando nós temos uma frase, um texto, um parágrafo, onde tem dois verbos juntos. E um tem a função de auxiliar e o outro a função de principal, né? De titular. Tá. Aí vocês vão me perguntar, prof, mas como é que eu vou saber qual que é o auxiliar ou qual que é o principal? Simples. Vocês vão tirar um da frase e vão ler e vão ver se deu para entender a frase sem aquele outro verbo. Se deu, é porque aquele verbo é o auxiliar, ok? E geralmente eles vêm primeiro do que o verbo, tá? Aí lá na página de vocês, lá na página 18, né? Eles traziam lá o deve capturar, que é a locução verbal, e o deve encurralar. Então, ó, se vocês tirassem, aqui a gente já sabe que o verbo auxiliar é o deve, né? Então, o capturar é o principal. Então, veja, a frase diz assim: o jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Tá. Então, agora vocês vão ler tirando o deve. O jogador com a onça capturar 5 cachorros. Vocês conseguem entender o que é para fazer? Dá para entender, né? Dá para entender que o jogador tem que capturar os cachorros. Lógico que quando nós lemos, a gente vê que está faltando alguma coisa para ligar essa frase, mas dá para entender. Agora eu quero que vocês tirem a palavra capturar. Olha lá, o jogador com a onça deve 5 cachorros. Será que dá para entender que ela deve capturar? Tá mostrando isso pra gente? Não. Ele deve dar a entender assim que é de dever, né? De que você tem que dar alguma coisa. E não é, certo? Então, nesse caso, o verbo auxiliar é o deve e o verbo principal é o capturar. Ele vem para ajudar, para dar mais clareza na frase, ok? Vamos ver o outro exemplo. Se tem aqui, ó. O jogador pode fazer mais de uma captura. Ó, o jogador pode mais de uma captura. Dá para entender o que está dizendo? Agora vamos tirar o pode. O jogador fazer mais de uma captura. Dá para entender? Dá. A frase só não ficou clara. Inclusive, vocês escrevem muito dessa maneira, assim, ó. O jogador fazer mais de uma captura. Várias vezes eu leio o que vocês escrevem e tá faltando um verbo auxiliar, ou uma conjunção, ou alguma coisa para deixar mais clara aquela frase, tá? Então, cuidado, ok? Se alguém tiver dúvida, vai perguntando que a prof vai ajudando, ok? Agora, para esse final de semana, a atividade de vocês é bem simples. Lá na página 20, está falando de regras de jogo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma regra de jogo. Qual jogo, professora G? Vocês é que vão escolher o jogo. Vejam, eu não quero jogo de computador, jogo de celular. Não, jogo virtual. Eu quero um jogo de tabuleiro, dama, ludo, uno, que mais? Rouba-monte, um jogo que vocês possam estar ali fazendo como que fala? Presente, né? Que vocês estejam presentes ali com o amigo de vocês, ou com o pai, ou com o tio, um jogo assim que eu quero que vocês façam o texto. Não um jogo virtual, não um jogo online, esse eu não quero,
certo? Então, vocês vão fazer. Ali na página 20, traz as regras, ó, regras do jogo. Ele dá um caminho para vocês. Ele dá o passo a passo. Então, o que eu primeiro tenho que pensar? Qual o nome do meu jogo? Claro, né? Depois, que material que é necessário? Então, vocês vão lá, vão pensar. Qual que é o material que eu vou usar nesse jogo? Ah, eu vou usar cartas, vou usar pedrinha, vou usar palito de fósforo, sei lá. Vocês vão ver o material que vocês vão usar e vão colocar ali. Número de participantes. Ah, joga individual, de dupla, de trio, não sei. Objetivo do jogo. Qual que é o objetivo do jogo? Quando fala objetivo do jogo, o que você quer fazer no jogo? O jogo é de comprar alguma coisa? É de ganhar alguma coisa? Objetivo é chegar até uma árvore? Não sei. O que tem que fazer no jogo? E, no final, as principais regras. Quais são as regras? Vocês podem pôr a regra do início, como que inicia, como que vai, se tem multa, se tem que pagar. Nossa, hoje estou boa. Se você tem que pagar alguma coisa, mas não de pagar dinheiro, se você tem que pagar fazer alguma coisa, que tem jogo assim, que você chega em tal lugar e diz lá, agora dance a música não sei de quem, agora pule 3 casas, agora volte 4 casas. Então, vocês vão colocar lá todas as regras do jogo. E tem que ser de uma maneira muito clara, tá? Utilizando os verbos lá, o verbo no imperativo também, né? Faça, jogue, pule, tá bom? Ou você deverá pular, que é o verbo auxiliar. Vocês vão ver. E aqui na página 21, tá falando da produção e aqui embaixo a avaliação. Então, vocês vão fazer bonitinho lá no caderno de vocês. Vocês podem primeiro preencher aqui, se vocês acharem mais fácil, e depois passa para o caderno. Ou, se vocês preferirem, vocês já podem fazer tudo no caderno, tá bom? Não precisa estar fazendo na apostila. A apostila, ela encaminha vocês, ela auxilia, ela dá algumas dicas, certo? Tá. E o que mais que eu quero? Eu quero que lá na página 23, que vai começar um novo gênero textual, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas que estão aqui. Copiar no caderno e responder, ok? E também eu quero que vocês... Não, é só isso. É só isso da atividade. Eu ia pedir para ler, mas não. Então, o que vocês têm que fazer? Organizar a regra do jogo direitinho, pôr no caderno bem bonitinho. E depois responder essas 3 perguntas da apostila. Fácil, né, galerinha? Bem pouca coisa. Quando vocês forem responder, lembrem de estar usando os verbos, lembrem de estar usando o verbo auxiliar, o sujeito. Vão escrevendo e vão pensando quem é o sujeito, qual é a ação que esse sujeito está fazendo. Quando você coloca lá, jogue a bola, qual é a ação que está acontecendo? A ação é a ação de jogar. Quem é o sujeito? Jogue a bola. Como que eu sei o sujeito? Eu pergunto para o verbo é jogar, não é? Então, eu pergunto para ele, quem joga? Quem que joga? O jogador, né? Então, opa, acho que eu me confundi, mas eu não lembro mais a frase que eu falei. Como que eu falei? O jogador joga bola? Isso? Então, quem que joga bola? O jogador, é o sujeito. Então, vão pensando no que a prof falou, no sujeito, nas palavrinhas de conjunções que vão ligando uma ideia na outra. Vão olhando as palavrinhas que vocês estão escrevendo e vão pensando qual é a função delas ali, tá bom? Caprichem lá. Bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo.